Vamos dar início à nossa aula sobre controle cultural. Hogging. Entende-se por hogging a prática de examinar constantemente e com muito cuidado o plantio com o objetivo de eliminar as plantas indesejáveis. É uma operação de fundamental importância para a manutenção de um cultivo livre de patógenos. Hogging em cultivos de batata. A eliminação de plantas apresentando sintomas, principalmente aqueles relacionados à virose, é de fundamental importância no cultivo de batata. Importante para a produção de boa batata semente, principalmente por se tratar de uma cultura propagada vegetativamente. Doenças transmitidas por semente comprometem substancialmente o plantio, daí porque a eliminação de plantas indesejáveis é de fundamental importância em um plantio de batata. O hogging é importante porque quebra o ciclo da doença, evitando assim a disseminação de um ciclo de cultivo para o outro. Eliminação de restos culturais. Os restos de uma cultura que foi fortemente atacada por determinada praga ou doença devem ser removidos do campo, senão enterrados profundamente ou queimados fora da área de cultivo. Faz-se, portanto, uma asepsia. Esta prática tende a reduzir substancialmente os focos de contaminação com vistas ao próximo plantio, sendo particularmente eficiente na prevenção de doenças de culturas anuais, cujos respectivos patógenos comportam-se como parasitas obrigatórios ou semi-obrigatórios, a exemplo dos fungos causadores de ferrugem e aqueles que causam cercosporiose. Com efeito, em um plantio demonstrativo de sorgo, observa-se que o simples enterrio de folhas e de pedaços sobrantes das hastes pode diminuir substancialmente a incidência de ferrugem. A remoção cuidadosa com queima posterior de todos os estolhos de uma cultura de abacaxi que fora severamente acometida de gomose também é uma prática a ser adotada. Então é essencial que os restos culturais sejam totalmente eliminados o mais rápido possível para quebrar o ciclo da doença. Dificulta e encarece a produção, não resta dúvida, mas é necessário. Caso a doença seja disseminada, os prejuízos serão bem maiores. Daí porque é medida salutar a eliminação dos restos culturais. No tomateiro, a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de número 24, de 15 de abril de 2003, torna obrigatória a eliminação de restos culturais, restos de colheita e frutos podres até 10 dias após a colheita de cada talhão. Entende-se por talhão a área de tomate plantada contígua e colhida ao mesmo tempo. As lavouras abandonadas ou com ciclo interrompido deverão ser destruídas imediatamente, pois são as principais fontes de inóculo para as novas lavouras. Cerca viva. Essa é outra prática muito adotada, de grande utilização, usada na delimitação de jardins e quintais. Esta prática cultural presta-se também como medida preventiva de controle de doenças. Faz-se uma bordadura com plantas de porte relativamente alto, geralmente com gramíneas, cercando a área onde se vai estabelecer uma cultura de pequeno porte.
A exemplo de hortaliças e feijão. A cerca viva é constituída por 3 ou 4 fileiras bem próximas, no espaçamento de 30 por 30 centímetros, de milho, sorgo, capim-elefante ou outra gramínea. O fundamento é basicamente barrar o ingresso na área do cultivo de esporo de fungos fitopatogênicos. Então é uma prática de grande utilidade, a bordadura de plantas utilizando milho, sorgo, capim-elefante. Ela tem como finalidade barrar o ingresso no plantio de esporos de fungos fitopatogênicos, também de pulgões, cochonilha, trípes e cigarrinhas. E é de grande utilização no controle de viroses, principalmente as que são transmitidas por pulgões. Época de plantio. Tem como objetivo o plantio fora das épocas propícias ao surgimento da doença. No estado do Ceará, nas serras úmidas, o cultivo de tomateiro no período de janeiro a abril sofre com a requeima. Daí a escolha de cultivo após período chuvoso seria uma medida correta. Ou então adotar o sistema de cultivo protegido. É medida válida para numerosas doenças que incidem em plantas de ciclo curto, mas a sua correta aplicação implica em conhecer os hábitos dos patógenos, a sua etiologia, bem como as técnicas de cultivo da cultura a ser escolhida para o plantio. A semeadura ou a colheita antecipada, de sorte a fugir a época mais favorável à incidência de doença, constitui método cultural simples e em certas circunstâncias de elevado alcance prático. No Nordeste, o cultivo do feijão calpi durante a época de estiagem, lavoura irrigada, traz a conveniência de reduzir a incidência do mosaico, porquanto a estação é menos favorável aos vetores do vírus. No que diz respeito ao mamoeiro, a colheita dos frutos antes do seu amadurecimento é uma recomendação proposta para prevenir o ataque de Coletótrio glossporioides, fungo, agente da antracnose do mamão. Esta é a nossa bibliografia consultada e ficamos por aqui na nossa aula de hoje.